Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Quero dizer da minha alegria, privilégio em voltar a essa igreja e ouvir essa palavra do presbítero Cláudio de que o púlpito e o tempo são meus. E eu fico feliz porque quando fui comprar o púlpito e o material aqui da igreja, eu estava com o Anderson, nós estávamos lá no Rio Centro, e aí olhamos lá tudo, e ele escolheu esse púlpito. Eu gostei muito. Amanhã eu mando buscar, né? Vocês ouviram, ele falou que é meu. Quanto ao tempo, na palavra com o reverendo Anderson, ele me disse que, claro, está fazendo lá o ofício, que depois vem para lá, para cá. E o tempo que vamos utilizar é até ele chegar, tá certo? Não riram muito, engraçado, né? É bacana isso. É sempre um privilégio voltar à minha igreja de infância e adolescência. Tanta memória cada vez que a gente chega aqui. Memórias que a gente traz e que você também as tem ao celebrar 59 anos de existência dessa igreja. E eu sempre digo, e não me canso de dizer, que celebrar aniversário de igreja é muito diferente, porque a gente não está celebrando aqui essa casa, nós não estamos celebrando o telhado, as paredes, nós estamos celebrando o mover de Deus na vida de pessoas, na sua vida, na vida da sua família e de tantos que por aqui já passaram. E é isso em que a gente precisa se apegar no mover de Deus, porque se a gente esquece disso, a nossa relação com Ele perde sentido e as sombras da vida, elas começam a escurecer a nossa existência. Quando eu escolhi o tema, não tinha ideia do momento que a igreja viveria nesse domingo, nesse momento de saudade de alguém que é tão caro ao coração de todos nós. Haroldo, ou como se chamava na mocidade, o Gatão, ele é uma pessoa muito especial, muito carinhosa, muito amada, mas descansou. E hoje ele está na presença do Senhor e nós só aguardamos o momento que todos vamos, aqueles que creem no Senhor Jesus, nos encontrar com Ele. Por isso, que esse versículo, que é um versículo só, eu convido você, porque eu sei que você sabe de cor, mas abra a sua Bíblia do livro de Lamentações, no capítulo de número 3, o versículo de número 31. Pois eu quero que você tenha a Bíblia aberta, porque nós depois vamos precisar olhar para outros versículos ali naquele texto. Você sabe de cor, por isso leia comigo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. De novo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E esse texto ele é muito pessoal, é muito particular para a nossa história. E, às vezes, eu tenho medo de que alguns textos bíblicos a gente leia, a gente repita ele, não porque a gente crê ou porque quer se apossar ou nos apropriarmos da realidade que os textos nos mostram. Talvez até para um autoconvencimento ou para um consolo momentâneo, e assim a gente perde muito do sentido. Você quer ver? Uma coisa é eu saber de cor que o Senhor é o meu pastor e nada. Outra coisa é eu saber que todas as coisas cooperam para o daqueles que amam a Deus. Uma coisa é eu saber que eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. E outra coisa é no campo da vida, é no dia a dia. É a gente viver essas realidades. Porque há momentos em nossa jornada de fé e na própria vida em que nós somos confrontados com realidades tão duras que a esperança parece muito distante. Quem de nós nunca se sentiu perdido em meio à dor, à dúvida, à frustração, ou quem sabe até a desilusão? Quem não viveu a certeza ou a sensação de que as coisas estão desmoronando diante de si, de que o amanhã é incerto, de que as notícias recebidas elas são destrutivas e avassaladoras? E é nesses vales, nessas sombras, nos momentos de morte, que a palavra de Deus nos oferece uma luz que para muitos é até inesperada. Veja só, o livro de Lamentações é a expressão nua e crua e honesta
da dor de um povo. E ele foi escrito por Jeremias, você deve saber, e Jeremias ele tem uma alcunha, ele é conhecido como o profeta chorão. E isso se dá após a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. E o livro de Lamentações é um brado, na verdade, de angústia. Jeremias ele testemunhou a ruína da cidade amada. Ele testemunhou a profanação do templo. Ele testemunhou o exílio do seu povo, da sua gente. E tudo aquilo representava a sua própria identidade, a segurança de Israel. Jeremias conhecia a história. Ele sabia do que Davi fez, do que Salomão fez. Ele sabia da libertação do Egito de uma forma milagrosa. Ele conhecia o mover de Deus no meio de seu povo. Mas, no entanto, em meio a essa escuridão profunda agora da realidade da destruição, do extermínio até, do exílio, uma fagulha de esperança emergiu. Quase que de uma forma até surpreendente, como um raio de sol no meio de nuvens densas. E o nosso texto, esse hoje, de Lamentações 3:21, nos convida a fixar os nossos olhos no meio de nuvens densas, nessa fagulha de luz que vem do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Mas, por outro lado, também me assusta como nós somos, como povo de Deus. Me assusta como nós somos na nossa humanidade. A gente tem problema de memória. E a Bíblia, desde o Antigo Testamento, nos mostra isso. Deus cria Adão, cria Eva, coloca no jardim, dá de tudo, e uma serpente coloca uma dúvida. E Eva primeiro e Adão depois esquece da história com Deus. Esquece do que Deus fez. Você lembra? A palavra maravilhosa para Abraão, eu vou constituir esse povo, vocês vão ser o meu povo e eu serei o vosso Deus. Vocês lembram da libertação do cativeiro? O Senhor liberta eles do Egito, todo mundo é feliz, até a hora que sabe que faz. Lembra do seu exército atrás, e todo mundo começa a reclamar e dizer, nós vamos morrer. Lembra no deserto? Estamos com fome, nos tirou do Egito para aqui a gente passar fome no deserto. E Deus faz o quê? Toma maná, toma um pãozinho para você comer. Não, mas eu quero carne também. Manda codorniz para ele. Mas está muito sol. Aí manda a sombra. E o que o povo faz? Chega no pé do Monte Sinai e faz o quê? Um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro. Fala de terra prometida, chega às portas da terra e Deus diz, não se misturem. E o que o povo faz? Se mistura. Esquece de quem é Deus. A gente esquece de como Deus age. A gente esquece do que Deus já fez na nossa vida. Por isso que tem muita gente que vive, me permita essa palavra, como se a vida fosse uma tábula rasa. Uma tábula rasa. Ou seja, tudo começa a partir de hoje, não tem história. Não tem história do seu relacionamento com Deus. Você chora, se acaba, você se destrói, aí Deus faz um mover, te liberta, você dá louvores, agradece a Deus. Na semana que vem outro problema e você se desespera. Não vive a esperança de quem já experimentou a libertação e sabe que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mas isso não para no Antigo Testamento, não. Com Jesus também foi assim. Jesus cura pessoas, as pessoas se alegram pela cura e esquecem até de agradecer. Jesus abençoa pessoas, e em alguns casos ele chegou a ser acusado de ter o diabo, de que aquilo que ele realizou não veio da parte de Deus. Jesus chama discípulos e o que acontece entre os discípulos? Um o trai, outros fogem, tem um que tem uma fé no começo dúbia, que o nega. Pedro diz que está junto, mas ataca Malco para, teoricamente, defender Jesus, e depois o nega. A multidão que seguiu Jesus durante todo o ministério, que aclamou Jesus na entrada de Jerusalém, que disse, bendito que vem em nome
do Senhor é o mesmo que gritou, a mesma multidão que grita depois: Barrabás, crucificai-o. A gente fala do nascimento de Jesus, de anjo, de milagre, de gravidez, de gente estéril, de salvação, mas na nossa própria vida, muitas vezes a gente desenvolve uma fé incrédula, uma fé duvidosa, uma fé que se deixa tomar pelos problemas, em vez de adorar a Deus em espírito e em verdade, adora problema, adora as circunstâncias da vida. Olha, para você compreender a profundidade de Lamentações 3:21, a gente precisa situar no devido lugar. Porque esse capítulo 3 ele é singular, ele é um lamento individual, é um lamento de Jeremias, mas ali ele está personificando a dor de uma nação. Jeremias, o eu que fala no texto, ele descreve em versículos anteriores uma aflição tão intensa que ele se sente como alvo até da ira divina. Ou seja, Deus é o culpado. É culpado pelo que eu estou passando. Jeremias, ele fala de amargura, fala de trevas, fala de cerco, fala de feridas. E a introdução desse livro, eu queria convidá-lo, ainda hoje em casa você lê, é uma leitura muito fácil. Ele destaca que o livro é um canto fúnebre e assustador. Jeremias falando que retrata a condição miserável de Jerusalém. Ele está imerso numa angústia existencial. E é desse ponto que ele nos convida, ele faz uma pausa reflexiva. E os versículos 22, está com a Bíblia aberta, né? Os versículos 22 e 23, que seguem o nosso texto, são conhecidos como um verdadeiro pivô deste livro. Diz o texto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada... Grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade. Portanto, esse texto que li no versículo 21 não é um desejo ingênuo, mas é uma decisão teológica, é uma decisão de vida. Jeremias escolhe deliberadamente direcionar seus pensamentos para a realidade de Deus e não apenas para a realidade da calamidade. É um ato de fé ativa, uma disciplina espiritual que resgata qualquer um que conheça Jesus como seu Senhor e Salvador do abismo do desespero. Porque, desculpa, irmãos, nós não somos diferentes de ninguém, só temos mais responsabilidade por conhecermos a Jesus. Eu e você, muitas vezes, titubeamos na vida, nos sentimos fracos, frágeis, até sem fé. É preciso ter a humildade para reconhecer que não pode, que não consegue, que precisa do Senhor. É por isso que eu quero falar para você nessa manhã que a sua memória inabalável da fidelidade de Deus precisa ser uma fonte inabalável de esperança. Uma fonte inabalável de esperança. E a primeira coisa que me vem à mente sobre o livro de Jeremias e de Lamentações, especificamente sobre esse versículo, é que a dor presente ela não anula a fidelidade de Deus no passado. Ela não anula. Jeremias está no meio de uma catástrofe. A destruição é visível, a dor é palpável, seus olhos são cercados pela evidência do fracasso humano. O projeto de Israel fracassou. E muitas vezes os nossos projetos fracassam, a dor é palpável. A perda hoje, não só da família de Haroldo, mas da igreja, de um dos seus irmãos mais amados, e até você que não tenha muita intimidade, eu e você não sabemos lidar com morte. Estamos diante do inevitável. No entanto, ele decide trazer à memória aquilo que o pode sustentar. Isso aqui não é um convite para ignorar a dor, mas se recusa terminantemente a não ser definido apenas pela sua dor. Não ser Você conhece crente que perdeu a alegria de viver?
Eu vejo vários. Gente que, com razão, está vivendo lutas por tempos. Tem uma coisa no boletim da minha igreja que eu coloco, presbítero, que são os nomes dos enfermos. E toda semana que eu vou fazer boletim, aquele grupo ali de enfermos me incomoda profundamente. E vou dizer para você por quê. Porque tem gente que está naquela lista de oração há anos. Há anos. Gente que, aos nossos olhos, não tem como mudar a realidade. Gente que não tem cura. E eu confesso para vocês que a gente olha assim e diz, não tem jeito. Não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que, ainda que as circunstâncias da vida possam nos parecer inalteráveis, Deus continua no controle. E não é o problema que deve definir a sua vida. Não é a impossibilidade que deve pautar a sua fé. Porque Deus nunca precisou das circunstâncias do ser humano. Deus nunca dependeu das suas possibilidades. Deus usa e continua a usar gente que não vê, gente que não ouve, gente que não anda, gente acamada, gente que sofreu perdas intermináveis, gente que continua a sofrer, e Deus continua a usar. Apesar do julgamento de Israel, Deus não abandonou completamente seu povo. E aí, eu convido a você que, em seus próprios momentos de crise, sejam eles da natureza que forem, eu e você somos tentados a nos concentrar apenas naquilo que nos aflige. Mas me permita lhe perguntar, o que você tem trazido à sua memória ultimamente? O que tem habitado os seus pensamentos? São só coisas ruins? São só as falhas? E aí tem gente que vive na vida como fantasma. Lembra das histórias que a gente ouvia? O fantasma com aquela vestido com lençol e arrastando corrente. Tem gente que vive na vida arrastando corrente. Perdeu a alegria de viver porque continua a viver, a vivenciar, e mais do que isso, eu ouso dizer, a adorar seus traumas do passado. Não permite a vida caminhar. E aí a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, ela na sua vida, você não tem a esperança da novidade, porque o que Jesus veio trazer para mim e para você é novidade de vida. A gente fala que a crer em Jesus como Senhor e Salvador é nascer de novo. E a pior coisa até que tem é crente que o máximo que fez é chegar aqui na frente e viver a experiência do batismo. E depois disso, não tem mais nada para contar sobre o seu relacionamento com Deus. Porque eu ouso dizer, e aqui não há um erro teológico do que eu vou dizer, novo nascimento, ele precisa ser vivenciado a cada dia, não para conversão, mas para rever tudo aquilo que eu e você pensamos, agimos e os maus hábitos que adquirimos na existência. Precisa ser trabalhada. A pior coisa que tem é alguém que se acha pronto, que não se deixa mover por Deus. Insisto, que há pessoas que são tão negativas, que só têm maus pensamentos. E aí eu me lembro do profeta que diz, um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Eu não sei como você lê esse versículo, mas para mim é tanta esperança em saber que Jesus veio, é novo, é completamente diferente. E não foi há 2000 anos, não, porque ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias da sua vida. É a experiência do novo que produz a esperança. E eu pergunto, você tem exercitado a disciplina de lembrar as vezes em que Deus foi fiel em sua vida? Você lembra pelo menos de uma vez? Agora. Não fala não, não precisa falar não. É para você isso. Você consegue lembrar de uma vez em que Deus foi fiel em sua vida? Que você teve uma oração respondida?
que você teve uma provisão inesperada. E eu não vou contar o caso aqui para vocês, não, porque levaria um tempo. Mas, às vezes, a gente vive essas experiências, a gente tem que lembrar, mas a gente não pode viver só das experiências do passado. Que experiência você pode dizer que você tem com Jesus hoje? Hoje. Essa semana. Porque no momento de oração, a gente precisa pedir? Precisa. A gente reconhece que Deus pode. Mas a gente tem que lembrar do que Ele fez. Por isso, nós como celebrar 59 anos de uma igreja, insisto com vocês, não é celebrar essa casa, é celebrar o mover de Deus na sua vida. E aí, se é preciso, para que você possa manter a memória, fazer um caderno de gratidão, fazer um mural de fidelidade de Deus. O que precisa é que você registre as intervenções divinas na sua história, porque isso produz, sabe o quê? Esperança. Esperança. O Deus que já fez e que continua a fazer. Segunda coisa que esse breve versículo nos ensina: a esperança ativa, ela é uma escolha, não é um sentimento passivo. Eu não estou aqui dizendo para você o seguinte: fica melhorzinho essa semana, tá? Fica melhorzinha, tá bom? Então você vai lá, você se ajoelha no milho, lê a Bíblia 512. Não é nada disso, não é nada disso. Transforme a esperança numa escolha de vida. É a maneira que eu enxergo a existência. Isso não é uma coisa assim, é um sentimentozinho que você pode ter ou não ter. O verbo hebraico para esse termo, trazer à memória, implica numa ação deliberada. É um ato de vontade, é querer fazer. Não é esperar que a esperança aposse você seja possuído pela esperança, ela apareça por si só. Não, mas busque isso de forma ativa. Jeremias não está dizendo, espero que algo me dê esperança, mas ele, uma ação é dele, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ontem eu me irritei, rapaz. Foi ontem? Que dia que nós fomos ao cinema, Ana Lúcia? Eu fui ao cinema com a minha namorada. Isso não acontece há 40... Bom, deixa eu falar. Senão eu vou ter que fazer 10 cinemas essa semana. E antes de ir para o cinema, sabe quando você recebe aquela mensagem que você tem vontade de matar 3, xingar 4? Eu recebi isso e fui com a Ana para o cinema. Tá? Cheguei dentro do cinema e fiquei calado, porque senão quem paga? Ela. E aí eu falei, caramba, ela se esforçou tanto para isso. Ela comprou as entradas, ela marcou, fez tudo, escolheu os melhores lugares. Olha só, ela escolheu, nunca tinha visto aquilo, tá? Ela escolheu o negócio dentro do cinema, agora tem umas cadeiras que é cama, né? E aí eu levantei aquilo, deitei, quando eu vi, eu já estava indo embora. Aí eu falei, não vai dar certo isso não, vou sentar. Aí sentei de novo. Aí eu peguei, olhei e falei assim, não, primeiro ela, eu não vou estragar isso, porque eu recebi uma mensagem desagradável. E outra coisa, eu não vou estragar meu filme por causa disso. Não é que eu tentei trazer esperança, eu tentei reprogramar mesmo. Eu vou ver isso aqui, não vou dormir. De repente o sono espalhou e eu consegui prestar atenção no filme até o final. E eu saí aliviado. E a mensagem, eu falei, já sei como eu vou responder. Nada, não vou falar nada, não vou me envenenar agora. Agora é hora da gente divertir. Ou seja, o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo para você, siga meu exemplo, você é do seu jeito, você se conhece, você sabe como você é, mas não se deixe alimentar por aquilo que quer lhe destruir. Tem um comentário bíblico da Vida Nova que, ao discutir a essência da mensagem teológica de Lamentações, ele diz, ele ressalta que esse livro ele busca fazer um exame honesto das possibilidades futuras, de uma esperança que foi fundada sobre o caráter do Senhor, sobre quem emocionalmente... Irmãos, a nossa sociedade hoje, ela nos ensina
a reagir emocionalmente a tudo. No entanto, as Escrituras, a palavra de Deus, nos desafia a viver uma esperança que não é baseada em circunstâncias favoráveis. Não é para você ficar alegrinho hoje, porque hoje é dia de festa na Igreja Presbiteriana da Tijuca. É que essa seja a sua escolha de vida, e isso é uma decisão de fé. É uma decisão de fé. Quando o desânimo bater à sua porta, qual será a sua primeira reação? Vai adorar o problema ou vai olhar e continuar confiando na condução do Senhor? Vai preferir mergulhar numa autocomiseração ou é como Jeremias, deliberadamente redirecionar a sua mente? Houve um autor da década de 60, Norman Vincent Peale, que ele escreveu um livro cujo título era O Pensamento da Possibilidade. Isso depois utilizaram isso, até denigriram a mensagem desse pastor, porque veio a decorrência disso foi a autoajuda, tá certo? E não era essa a sua intenção. A intenção dele era exatamente a gente mudar os olhos com os quais a gente enxerga a existência, para entender que se Deus é por nós, é olhar assim, não como um poder que está à minha mercê, não, mas que alguém que continua a desenvolver os nossos passos. Por isso, desenvolva um roteiro de esperança. É um roteiro. Quando a adversidade chegar, em vez de ruminar, use para lembrar das promessas de Deus. Use. Isso é uma decisão racional de fazer. Eu não quero aqui te emocionar, não. É racional. É você decidir fazer isso, porque a esperança, ela é uma musculatura da alma que ela precisa ser exercitada. Não é algo que você tira da prateleira e adquire. Isso tem que ser exercitado. Porque a gente só recebe notícia ruim. Jornal só vende se tiver notícia ruim. Quando está um grupinho parado no meio da rua, isso não chama atenção, porque alguma coisa de ruim aconteceu. E a gente vai lá ver o que é. Nós somos atraídos por isso. Por isso, precisamos reprogramar para pensar naquilo que é o bem. Porque o Senhor Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Mas esse texto também nos sugere, finalmente, que a fidelidade de Deus ele se renova a cada manhã. Sabe o que quer dizer isso? Novo começo. Novo começo. E aí a continuação desse texto aqui, você já sabe muito bem, 22 e 23, eu já citei, a gente já leu junto, é a chave para a esperança de Jeremias. Essa é a chave. A despeito do caos, o profeta ele compreende que a natureza de Deus é misericordiosa, é fiel, e essa fidelidade ela se manifesta diariamente. Diariamente. Não se esqueça que é por isso que Jesus nasceu. É por isso que Jesus nasceu. Eu, às vezes, tenho tanto medo de que a gente viva os períodos do ano, seja Páscoa, seja Natal, ou hoje, Pentecoste, descida do Espírito Santo, apenas como conhecimento formal, algo que a gente faz porque sempre fez. Mas saber, e hoje a gente lembra o quê? Que o Espírito Santo é Deus em você que crê no Senhor Jesus, que a presença, que o eterno, para que está em você, e eu acho que a gente precisa também trazer essa memória, para que isso produza em nós esperança. Às vezes eu fico achando que eu vim para a igreja e Deus está aqui dentro, quando eu estou na rua, Deus não está, quando eu estou em casa, Deus não age, quando eu fui para o cinema com a minha mulher, o Espírito Santo ficou na porta, mas não, ele habita em você, é Deus presente, por isso eu digo para você, não importa o quão sombria tenha sido sua noite, a cada amanhecer, a fidelidade de Deus se apresenta como nova oportunidade de graça. Pratique o novo amanhecer. Pratique o novo amanhecer. Até antes mesmo de checar celular, de se lembrar dos problemas com os quais você dormiu, pratique um novo dia. Sabe o que isso significa para a igreja? É não se apegar aos fracassos até de um passado, mas abraçar a visão de novos começos que Deus oferece. A Igreja da Tijuca chegou até aqui, 59 anos,
mas o que há de da igreja daqui para frente. E a gente prefere... Você já viu gente, eu quero longe de mim, que chega de dizer, tal igreja, acho que vai acabar. Tu já viu isso? Meu Deus do céu, a igreja é de Jesus. Muito obrigado para você, estrategista de coisas que não lhe pertencem. Parabéns. A igreja do Senhor Jesus, Ele conduz na história. E aí os ideais de sucesso que a gente planta, pode ser que não sejam os ideais de Deus. Que o Senhor esteja mantendo um remanescente que é fiel, que o Senhor esteja trabalhando e purificando o seu povo. Eu não lembro se foi Livingstone, acho que foi Livingstone. Anderson sabe mais de teologia do que eu. Acho que foi ele, que foi evangelizar a África, chegou lá, levou a vida inteira. Sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Nenhuma. Ele morreu, e sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que sofreram, que receberam o ministério daquele homem, falaram assim, esse homem era um santo. Depois da morte dele, nasceu a igreja na África. Pode acontecer. E aí eu quero trazer uma palavra para você, pai, para você, mãe. Quero me aproveitar desse momento para falar para você, avô, para você, avó. Não desista dos seus filhos, dos seus netos. Não desista. Não desista dos seus pais, porque você não está no controle da história. Quem está no controle é o... Deixa o Senhor agir na vida dos seus. Agora, quanto a você, ore, coloque-os intensamente na presença do Senhor. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. A gente costuma orar pelos nossos só quando a gente está vendo problema, né? Só quando está vendo problema. Ah, Senhor, concede uma porta de emprego para o meu filho, porque uma parte da minha aposentadoria está sustentando ele. Mas e no momento que ele está empregado? Já agradeceu a Deus por isso? Já agradeceu pelo homem, pela mulher que eles se tornaram? Já agradeceu pelo fato de que nossos filhos, dedicados ao Senhor, consagrados ao Senhor, Deus está com a mão sobre ele, ou você está achando que seus filhos foram abandonados por Deus? Que isso? Que visão é essa? Só porque você não está vendo o que queria estar vendo? Ou talvez porque às vezes nossos filhos seguem caminhos que não são caminhos do Senhor? Deixa Deus agir. E aí eu digo para você, invista em iniciativas de restauração, invista em iniciativas de perdão, crendo que a fidelidade de Deus pode reconstruir tudo aquilo que foi destruído, seja a área que for na vida, seja indivíduos, em famílias, na comunidade da fé, na sua vida, nas suas relações. Deixa Deus reconstruir, deixa Deus restaurar, deixa Deus limpar, perdoa, libera o seu coração. Sabe, irmãos, a vida cristã, ela não nos isenta de sofrimentos, mas ela nos equipa. Ela nos equipa com a promessa de uma esperança inabalável, mesmo nas circunstâncias que para a gente são as mais terríveis. Jeremias, no meio da ruína total de Jerusalém, nos ensina a ter a coragem de trazer à memória o que nos pode dar esperança. E eu termino dizendo para você, Jesus nasceu, e não há esperança maior do que essa. Ele nasceu. Só que às vezes eu preciso não é lembrar, mas viver a verdade e a realidade de que ele nasceu. Tem gente que só para na cruz, né? Mas ele ressuscitou. Ele está vivo e não nos deixa só. Que você possa viver essa esperança em nome de Jesus. Amém.